Tocantins, dar as boas-vindas a todos vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou Laudeci, estou diretora de atenção primária aqui na SES Tocantins, e é uma alegria a gente estar de novo com vocês aqui. Pena que a distância nos impossibilite de estar bem aconchegantes em algum local, algum ambiente de auditório, enfim. Mas, em nome do nosso secretário, então, doutor Edgar, eu queria dar as boas-vindas a vocês e dizer que essa é a 17ª de uma série de webconferências que nós estamos realizando para os municípios e também para as nossas unidades hospitalares. O tema dessas webs ela tem variado de acordo com o que vocês têm nos pedido, e aí eu queria deixar o recado, nós estamos novamente com uma enquete aberta, colhendo as informações, as sugestões de que temas que vocês gostariam que nós trabalhássemos aqui. E aí hoje, com muito carinho, a gente traz aqui, eu queria agradecer a Mel, toda a articulação que ela fez junto com a equipe da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. E a gente está hoje com a Aliadne e o Dirceu, que trabalham nessas áreas que eles vão estar apresentando os temas, que é indicadores em tempo de pandemia, né? Indicadores de desempenhos em tempo de pandemia. Nós já sabemos pela mídia, e foi na CID prorrogado os prazos, mas e aí? Como que a gente precisa trabalhar, como que nós vamos lidar com esses indicadores, com a questão do cadastro nesse tempo de pandemia? Eu tenho falado nas nossas assessorias online, e aí para quem ainda não está participando, a atenção primária está fazendo uma série de assessorias online por região de saúde, ouvindo os municípios, ouvindo as regiões, e eu venho sempre falando que a pandemia, a Covid, ela tem sido a prioridade para todos os níveis de atenção, mas ela não pode ser a exclusividade. A saúde, ela tem outras pautas tão importantes quanto que nós precisamos também trabalhar. E aí é para isso que a gente está aqui, para estar esclarecendo para vocês. E aí nós trouxemos então o pessoal do Ministério da Saúde, que eu queria muito de coração agradecer por vocês terem aceito o convite de estar aqui conosco. E sem muitas delongas, desejar a todos vocês um bom encontro. Tirem suas dúvidas, estamos à disposição. A Ana vai estar conduzindo a moderação da web e eu vou estar aqui nos bastidores auxiliando vocês também, tá? Muito obrigada a todos e tenham um bom encontro. Ana, é com você. Agradecer, obrigada. Então, assim, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Ana Nunes, sou enfermeira, trabalho na Diretoria de Atenção Primária, na Saúde, na Gerência de Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária. Gostaria de agradecer a participação dos nossos apoiadores aí do Ministério da Saúde, pelo apoio de sempre, tá? Pela parceria, que é muito importante para todos nós. Né? E considerando a necessidade de ampliação do acesso à população dos serviços, o serviço de atenção primária, considerando a importância da estratégia de saúde da família como orientadora da atenção primária à saúde e ordenadora das redes de atenção à saúde e também dos atributos essenciais derivados da atenção primária, que são acesso de primeiro contato, longitudinalidade, coordenação do cuidado, integralidade, orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. O Ministério institui o programa Previne Brasil. E diante do cenário vivenciado por todos nós, no enfrentamento à pandemia da Covid-19, nós queremos saber, até os próprios gestores e coordenadores dos municípios do nosso estado, diante de toda essa situação, como ficará a situação dos profissionais que estão fora da área devido à Covid-19 e com atendimento reduzido, com certeza o atendimento reduzido nas produções diminuirão e que implicará no recurso repassado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, diante de tantos questionamentos pelos profissionais de saúde, os municípios ficarão prejudicados, diante do cenário atual, como ficará o atendimento? Então, para responder, para nos apresentar a webconferência, vamos dar início, aos nossos colegas, nossos apoiadores do Ministério da Saúde e, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês, tá? Muito obrigada.
Aliás, tá bem baixinho. Tá bem baixinho o som. Será que tem como aumentar um pouquinho? Está muito baixo. Será que não tem como? Tá no mapa? Oi, aliás, ele conseguiu? Tá bem baixinho. Oi? Aliás, eu não estou ouvindo, né? E o pessoal também, algumas pessoas não estão ouvindo. Tá bem baixinho. Ana, pra mim tá aparecendo que a Aliagem está somente por vídeo, como se ela não estivesse usando o microfone. Da Nordestina eu estou conseguindo ouvir bem. Agora da Aliagem realmente está faltando. Tá muito baixo. Vocês conseguem me ouvir agora? Está melhor agora? Agora sim, estou ouvindo bem. Oi? Habilitando a câmera novamente. Ok. Ana, fecha a sua câmera, deixa só o microfone para você interagindo com ela. Oi? Aliás, boa tarde. Oi, boa tarde. Agora sim. Conseguem me ouvir bem? Tá um pouquinho baixo ainda, mas dá pra ouvir. Tá melhor do que tá. Mas assim, ainda continua um pouquinho baixo. Eu acho que deve ser alguma coisa da ferramenta mesmo. Agora sim, eu tô ouvindo bem. Tá. O áudio. Sim. Estou ouvindo bem, melhorou, tá? Tá ok. Qualquer coisa que vocês falem, eu tento calibrar aqui na garganta, então. Bom, primeiro boa tarde, né? Eu sou a Aliade, trabalho na Secretaria de Educação Primária e Saúde, na Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação. Junto aqui a gente tem outras duas colegas, a Cátia e a Fátima, que vão estar acompanhando a gente também, também da mesma coordenação. Bom, nessa apresentação a gente vai trazer um pouco uma síntese dos resultados dos principais resultados do Estado, né, que imagino que vocês já têm inclusive acessar, mas a ideia é trazer um pouco disso, para então a gente chegar finalmente nas ações, né, que estão sendo pensadas aí para esse momento de enfrentamento da pandemia. Pode passar, por favor? Bom, aqui só resgatando um pouco, né, as portarias que estão vigentes, né, e também a nota técnica, nós estamos de orientação em relação ao conjunto de indicadores, com a portaria mãe do Previne Brasil, né, que ela cria o novo financiamento da atenção primária e dentro dele o programa de pagamento que se tem da atenção primária de saúde. Na sequência, a portaria
neste ano de 2020. E aí a gente tem essa nota técnica, número 5, do ano passado, não deste ano, deste ano, que fala sobre, detalha, né, as questões da avaliação do desempenho e também traz um conjunto de fichas, né, especificando aí como que é o método de cálculo de cada indicador. Pode passar. Bom, só situando, né, nós estamos vivendo um momento de transição do Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade, né, e do Prevent Brasil. Então, o que nós temos estipulado, né, nas normativas, né, pagamento por desempenho do PEMAC e SPED, as 8 primeiras competências deste ano, né, e a partir de setembro a gente vai estar fazendo financiamento de acordo com o novo desempenho aí para o conjunto dos municípios. Pode passar. Bom, aqui a lista dos indicadores, vai estar conforme as apresentações, mas vocês já conheçam, né? Vamos passar. Bom, e aqui um detalhamento, né, de como que está colocado o pagamento por desempenho do Prevent Brasil. Então, o desempenho que será medido, né, que já é apresentado hoje, que será medido a partir de setembro, é o desempenho do município. Então, ele olha para o conjunto das equipes do município, especificamente as equipes homologadas, né, dentro do município. Então, inclusive, nos relatórios que vocês têm disponíveis, você consegue filtrar esse conjunto de equipes, porque esse resultado aparece para todas as equipes existentes do município que alimentam, né, o CISAB, e você pode filtrar para conhecer o resultado, né, para esse conjunto de equipes homologadas. Hoje, no estado de Tocantins como um todo, quando a gente olha o total de equipes, a gente tem em torno de 560, e quando vamos para equipes homologadas, a gente tem em torno de 540. E isso é relevante para nós aqui, porque é a partir dessas equipes que a gente vai medir o desempenho do município, das equipes homologadas. Em relação às novas equipes implantadas, também o que está posto é que elas não entram no cálculo dos indicadores. Isso diz respeito muito especificamente à metodologia de cálculo dos indicadores, né? Mas que elas entram sim no valor total do pagamento do desempenho que vai ser calculado para cada município. Pode passar. Bom, e agora entrando um pouco nos resultados, eu não vou me ater muito, porque imagino que pelo menos os resultados em percentuais vocês já têm acessado aí por meio do CISAB, né? Aqui a gente utilizou especialmente, a gente formulou 2 espaços dentro do site da SAPES, onde vocês podem estar visitando, conhecendo os relatórios, né, dos indicadores. Então, tanto por meio do CISAB, quanto por meio do painel de indicadores da PF, que ele traz uma análise um pouco mais detalhada dos resultados dos indicadores. Pode voltar. E aí, nesse primeiro slide, a gente traz o resultado do agregado, né, das equipes do Estado e do Tocantins para esse primeiro quadrimestre de 2020. Então, o que a gente observa, né, que vocês já notaram, que a gente ainda está aquém das metas pactuadas para este ano, especificamente em relação ao Estado, o indicador que a gente tem um melhor desempenho, né, do conjunto das equipes, é o indicador de pré-natal, na realização dos exames dos testes de sífilis e HIV, onde o Estado, essa faixa amarelinha aí, é a proporção da meta que o Estado, o conjunto das equipes do Estado, alcançou, né, nesse primeiro quadrimestre. Então, para esse indicador especificamente, ele está 66,7%. Foi o indicador de melhor desempenho em relação à meta para o Estado como um todo. Aqui a gente traz um pouco da comparação, né, entre os quadrimestres de 2019 e agora o quadrimestre de 2020, até para conseguir fazer um olhar melhor, mais qualificado em relação a possíveis impactos, né,
indicador, a gente trouxe um gráfico comparando os resultados do Estado com o Brasil, mas para a gente se situar mesmo em relação a esse alcance nacional, né, dos resultados. Então, para o Estado de Tocantins, a gente vê um resultado que é melhor do que o resultado do conjunto de equipes do Brasil. Aí é importante dizer que isso não é uma média, é um resultado do conjunto das equipes. E em 4 dos 7 indicadores, aí a gente tem um resultado melhor, né, no conjunto no agregado Tocantins do que no agregado Brasil. E que pese também os resultados que estão aquém da meta estipular. Total. E aí, ainda no agregado Tocantins, a gente trouxe os resultados de numerador e denominador, e aí em números, para que a gente observe que, em que pese a gente não tenha alcançado ainda, o Estado ainda não tenha chegado na meta pactuada, mas a gente tem incrementos que acho que são importantes de serem ponderados, de serem observados nesse momento. Então, para esse indicador da proporção de gestantes, né, com pelo menos 6 consultas pré-natal, sendo a primeira até a 20ª semana, a gente teve um incremento entre 2018 e 2020 em torno de 24%, né, que mostra incremento de 408 mulheres no numerador. E a gente vai observar, vou passar os 3 primeiros, vou pedir para a colega passar o segundo, porque a gente vai estar lidando com o mesmo universo, né, de usuários aí. Esse indicador que é a realização de ciclos de HIV também, né, durante a gestação. Então, o universo de usuários aí é o mesmo, esse denominador é igual, e a gente vê que o número de gestantes que tiveram acesso à realização desses exames aí durante o pré-natal, ele está bem abaixo do número total de gestantes, né? Em que pese tem também um importante incremento para esse indicador, foi em torno de 70% o numerador entre 2018 e 2020, teve um incremento muito importante, né? Eram 1.400 mulheres, e hoje a gente tem 2.500, né, no máximo do Estado de Tocantins como um todo. Então, de novo, essa informação é para que a gente também pondere, né, que pese não tem se alcançado a meta ainda, porque a gente já teve um tempo, né, para isso. Se não fosse a situação de pandemia, a gente poderia fazer uma prospecção aí para o futuro, quem sabe alcançar essas metas, porque teve, de fato, um incremento bastante relevante nesse numerador. O próximo indicador, que também trabalha essa mesma população de mulheres, que é o pré-natal odontológico. A gente já vê que nessa mesma população, a gente teve também um incremento, né, melhorou o número de mulheres que tiveram acesso a essa consulta, essa consulta ao dentista, né? Mas foi bem mais tímido do que comparado ao acesso tanto à consulta de pré-natal, sendo a primeira até a 30ª semana, e também mulheres que tiveram acesso ao exame de sífilis e HIV. Em relação à cobertura de exame citopatológico, esse indicador ele mostra que é bastante interessante, porque esse é um estado que é bastante diferente quando a gente olha o agregado Brasil, porque o estado do Tocantins ele consegue superar o que a gente tem de denominador estimado, que seria estimativo de mulheres, né, a partir dos números do IBGE, que seria um alvo do exame citopatológico para o conjunto do Estado, considerando a sua limitação ou o seu número de equipes, né, considera a sua cobertura. Você vê que o Estado do Tocantins ele está bastante, conseguiu aí no início de 2019 já superar essa expectativa de população, que mostra, pode indicar, né, um cadastro, né, uma realização de um cadastro, de um registro que está
Belgrado, que é informado dentro desse dado, né? Então, de novo, né, isso traz para nós de novo um indicativo de que há um cadastro que está muito próximo, né, ao esperado em relação à quantidade de equipes que o Estado tem como um todo. Esse indicador ele sofreu uma baixa para todo o Brasil, né, em 2019, por conta da aquisição dele, da distribuição do insumo, né, então a queda nele foi mais provocada por conta disso. Se a gente voltar naquele slide, não precisa voltar, mas a gente sabe que lá no início de 2018, o Estado já vinha, e se repetiu para os outros municípios, né, já estava ali com o alcance da meta efetivado, né, e depois, na verdade, veio caindo para esse indicador especificamente. Pode passar. Bom, aqui, os dois próximos slides são os indicadores que tratam das condições crônicas de diabetes e de hipertensão. Em todo o Brasil, a gente teve um resultado bastante aquém do esperado, né? E aqui para o estado, a gente teve um incremento tanto no denominador quanto no numerador. No numerador, a gente teve um aumento de em torno de 70% das pessoas usuários, né, identificadas, né, e esse identificado significa que ele teve acesso a uma consulta, né, com o médico, com o enfermeiro, no qual a condição avaliada foi diabetes ou foi hipertensão, no caso de cada indicador aqui. Então, ele mostra, de fato, os usuários que estão dentro do serviço e que estão tendo acesso a esse cuidado aqui que está sendo observado pelos indicadores. Então, o próximo, que é o... Pode passar. Que é a solicitação da hemoglobina glicada. A gente também teve novamente, né, um incremento, e aqui no numerador, um incremento, eu estou falando esses números, mas tem um slide mais à frente, tá? Vocês vão, a gente tem um resumo disso, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem esses percentuais todos. A gente teve um incremento de mais de 100%, né, no numerador, de novo, né, quando a gente olha o resultado, ele ainda está aquém da meta, mas a gente teve uma evolução muito importante no número de pessoas identificadas como diabéticas que tiveram acesso a este exame no período aí desse ano. Pode passar. E aqui a gente trouxe os dados de cobertura do Estado, aqui também considerando só as equipes homologadas, tá? Também obedece, né, ou reforça, né, essa percepção de que, de fato, melhorou muito o cadastro, né, em todo o Estado. Então, o Estado está muito próximo aí em relação à meta do cadastro geral, e isso reflete especialmente os indicadores de cobertura vacinal e também da cobertura do exame citopatológico, que usam essas populações cadastradas como um todo. Pode passar. Esse slide, ele resume tudo isso que eu falei, né, mas para ficar claro, assim, dessas proporções mesmo, do quanto que a gente teve uma melhoria aqui só no numerador, né, que não é só o que interessa, mas ele revela para a gente assim, o que de mais crucial tem em relação à medida, né, que os indicadores estão propondo, né? Então, em geral, os numeradores tiveram um avanço, quando a gente considera o período de 10 anos, bastante satisfatório. Em que pese, né, a cobertura vacinal, como a gente mostrou, teve uma queda, mas ela tem uma justificativa na questão da disponibilidade mesmo do insumo, né? Porque esse indicador, a gente deve considerar, ou lembrar, né, só ressaltar, que para ele contar a dose aplicada, precisa ser das duas vacinações. Então, para a gente considerar um indivíduo, no caso aqui, criança vacinada, eu preciso ter o combo das duas vacinas aplicadas. Então, não basta eu ter uma alta, se eu tiver a outra baixa, isso vai levar esse numerador para baixo. Bom, aqui são os resultados, a gente falou até agora dos resultados agregados para o Estado, né? E quando a gente vai para a análise dos municípios, a gente observa que os indicadores que tiveram um melhor
Estado. Pode passar, por favor. Bom, e aqui ainda, né, na questão dos quantitativos dos municípios, né, a gente teve um município que alcançou 4 indicadores, mas a grande maioria dos municípios, 85, dá mais ou menos em torno de 60%, né, não alcançaram nenhum indicador. E acaba levando esse número final do Estado também para baixo. Pode pensar por aqui. Bom, aqui é um apanhado, um resumo de todos esses resultados que a gente acompanhou. Então, gostaria de reforçar que PEV não há ainda, a gente observa, né, que mesmo não tendo o alcance da média, a gente teve sim um importante incremento nos números, né, absolutos aí, dos numeradores e dos denominadores também, para o Estado de uma maneira geral. Né? Pode passar. Quero chamar a atenção em relação a algumas questões que aparecem ali para nós, de dúvidas mesmo, especialmente dos municípios, né, na compreensão do cálculo desses indicadores. E aqui 2 pontos que são bastante relevantes e muito simples até, um eu até comentei, que é em relação ao tempo de medição dos indicadores. Então, a gente ainda não observou o impacto da pandemia em relação aos indicadores. A gente vai mostrar um gráfico um pouco mais à frente que fala um pouco disso também, muito por conta, porque a gente teve uma baixa, principalmente entre os meses de março e abril, especialmente no mês de abril, que foi o último mês, né, do quadrimestre avaliado. Mas ainda assim, a gente não olha os indicadores agora do primeiro quadrimestre, eles não revelam só resultados do primeiro quadrimestre, né? De uma maneira geral, eles estão medindo o tempo passado, que é superior aos 4 meses estipulados. No próximo slide, a gente tem todos os tempos dessa informação, ela está também na nossa nota técnica. Pode passar, por favor. Então, os indicadores do pré-natal, né? A gente olha a informação de 42 semanas passadas, né? A partir de mulheres, né, que no quadrimestre, aqui no caso, né, primeiro quadrimestre de 2020, finalizaram, né, o tempo de gestação a partir do registro ali da data da última menstruação. O próprio sistema calcula isso e faz o corte, e a gente tem esse quantitativo de mulheres. Então, a gente está olhando aí 9 meses para trás, não somente os 4 meses, né? Então, é muito importante a gente ressaltar com vocês que o tempo de avaliação são 24 meses, a medição ela é de um tempo anterior. No caso do indicador citopatológico, ele vai a um tempo mais longo, né? Que são até 36 meses, né? De registro no sistema, observando as mulheres que tiveram ou não acesso ao exame histopatológico. Ok? Pode passar. E outra questão que a gente precisa ponderar também com vocês é em relação aos denominadores, né? E no método de cálculo a gente prevê 2 denominadores, isso está também na nossa nota técnica número 5, prevê o cálculo de 2 formas para o denominador. A primeira fonte é a fonte que o município registra no CISAB, né, que o município coloca no CISAB, e esse número for abaixo de um número que aí a gente estima a partir de referências distintas, a gente considera estimado ou informado, sempre maior volume. Então, essa é uma ponderação que gera muita dúvida, né, nos municípios. Próximo. Nos próximos slides, a gente traz um pouco disso, de novo, essa é uma informação que está na nossa nota técnica, mas eu trouxe aqui também para discutir, debater com vocês se isso ainda for dúvida, né, de alguém. Para cada um deles, aqui no caso, os 3 indicadores que avaliam o pré-natal, a gente usa o parâmetro de cadastro, a população IBGE, né, e a informação de nascidos vivos do SENASC, dos anos entre 2014 e 2017. A gente pega o menor número desses anos, considera o número de equipes que o município tem, e a partir da população que ele tem, a gente estima qual seria esse número de mulheres gestantes dentro do município. Vamos passar.
dois indicadores que levam em consideração as populações gerais. A gente usa também a correção, né, a expectativa de pessoas a partir do parâmetro do IBGE. E aí, de novo, isso é ponderado, né, pelo parâmetro de cadastro que é dado pelo número de equipes que cada município tem. Pode botar. Os indicadores, né, das doenças crônicas, da mesma forma, só que aqui a gente usa, como eu falei, eram pontos distintos. Aqui a gente usa a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 para parametrizar qual seria o número de diabéticos e hipertensos, né, esperado para aquelas equipes dos respectivos municípios estarem cobrindo, estarem fazendo atendimento. Em relação a essa questão do denominador estimado, uma coisa que para nós está olhando os dados, né, fica muito claro que quando o município tem um bom registro, né, e aí o estado do Tocantins, como a gente tem uma cobertura relativamente boa em relação aos outros estados, né, você vê que a gente tem um bom registro da informação que é muito próximo, e aí o dado de cadastro mostra isso, né, muito próximo do esperado para o conjunto das equipes do estado, né. Claro que isso vai variando, né, de município para município, mas como um todo a gente pode sim fazer essa afirmação. E a gente observa que os municípios, entre os municípios que alcançaram metas, a grande maioria deles foram utilizados, né, os dados que eles informaram. Então, dados que estão nos corretos, a partir de uma boa prática de registro, né, a gente tem uma possibilidade maior de alcance da meta. Bom, em relação ao contexto da Covid, né, então, como eu falei, ainda não é possível a gente observar esse impacto, mas muito por conta, né, da metodologia de cálculo dos indicadores. E aí, pode passar para o próximo slide. Quando a gente observa, né, um dado geral aqui, são variáveis que estão relacionadas aos indicadores, não são necessariamente os numeradores e denominadores. Quando a gente olha esse registro do CISAB, a gente teve uma queda bastante acentuada, né, de março para abril, e com certeza, ainda não tem dados de junho, mas com certeza quando isso estiver disponível, isso vai aparecer de uma maneira mais clara, né? E muito provavelmente isso vai ter, não totalmente, mas mais impacto do que neste momento agora, que foi um mês apenas, né, de medição aí em relação aos indicadores. Pode passar. Isso aqui são procedimentos, né, são as variáveis relacionadas ao procedimento de simples, a realização da solicitação da hemoglobina glicada também, e a realização do exame histopatológico, todos apresentando esse mesmo comportamento de queda no mês de abril. Aqui também, em relação à aferição da pressão arterial, teve uma queda bastante importante. E também na questão das doses aplicadas de vacina. Esse que não é o dado do CISAB, é o dado do CISAB. Então, ele já tem um impacto até anterior, né, à questão da pandemia. Bom, em relação a esse contexto de pandemia, né, o que a gente está colocado para o momento, né, da gente manter, né, esse estabelecido em relação a esse período de transição. Então, os indicadores serão calculados, né, a partir da competência setembro, os municípios já irão receber conforme o desempenho do segundo quadrimestre, que é o quadrimestre que termina ali em agosto. Mas o que está acordado é que esse pagamento vai ter uma complementação, né, a título de incentivo mesmo, né, das ações de enfrentamento à pandemia. E o Léo que vai falar agora um pouquinho com vocês sobre as outras iniciativas da Secretaria. Vou ligar no microfone. Oi, boa tarde a todos. Eu resumi, Ana ou Laudeci, se puder passar a próxima. Eu resumi as iniciativas para enfrentamento da Covid, especificamente da SAPES, nesse slide, tá? Muitas dessas iniciativas são iniciativas novas
e outras delas são iniciativas... O áudio está muito baixo? Vou aumentar um pouco aqui. Então, muitas dessas iniciativas, elas são iniciativas que foram continuadas e ampliadas, que já existiam antes da Covid, e algumas foram criadas para a pandemia, né? Para enfrentamento, para apoiar os municípios para organizar a rede nesse contexto da pandemia. Então, muitas delas vocês já conhecem, tem muitos municípios que já aderiram a alguma delas, tá? Mas por isso eu vou passar um pouco rápido. Basicamente para vocês entenderem um pouco como aderir a essas políticas, o importante é sempre acessar o e-gestor AB, tá? Lá tem todas as informações, entra com o CPF do gestor, né? E vocês conseguem aderir de forma mais fácil a todas essas políticas. A gente tem esse conjunto de 10 políticas específicas, né, de iniciativas que já estão implementadas, e tem essas 3 abaixo que estão em andamento. Então, a gente tem o Saúde na Hora, que já existia antes, mas por conta da pandemia, o processo de adesão foi facilitado, e agora é possível que uma UBS com uma equipe só seja objeto de adesão dessa política, tá? Então, se vocês têm no seu município uma UBS com uma equipe só, vocês já podem estender o horário delas com apenas uma equipe. Para isso vai ganhar um valor a mais de 15 a 30 mil, tá? E aí, a partir disso, vocês organizam a escala de trabalho dessa equipe e pode colocar mais equipes para apoiar essa equipe nessa ampliação do horário estendido. O estado de Tocantins já tem 3 UBS implantadas nesse formato. Outras que a gente tem é o consultório virtual, porque muitas vezes vocês têm profissionais que são grupo de risco e estão em casa, e para garantir o atendimento, continuar o atendimento da população e garantir que esse profissional continue atuando e contribuindo na assistência, vocês podem introduzir, né, cadastrar esse profissional no e-gestor, para cadastrar no consultório virtual. Esse profissional vai receber treinamento e vai começar a consultar os pacientes, né, do território. O importante é que esses profissionais, nesse momento agora a gente está priorizando o cadastro de médicos, mas isso vai ser ampliado. O estado de Tocantins já tem 14 profissionais cadastrados em 9 municípios do consultório virtual. Aí teve o Mais Médicos, né, que a gente fez uma ampliação, fez a renovação digital, a reintegração dos profissionais cooperados. No Tocantins já tem 37 médicos nesse programa. O rastreamento sorológico, não sei se vocês têm acompanhado, a Universidade Federal de Pelotas tem feito um inquérito sorológico em parceria com a SAPS, para entender um pouco sobre como está a prevalência no Brasil. E, além disso, tem os testes rápidos que a SAPS, o Ministério da Saúde, está encaminhando para os estados, e os estados encaminham para os municípios. No nosso site tem uma notícia que fala quantos testes rápidos vão ser encaminhados ou foram encaminhados para quais municípios. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, pode acessar o site da ABS, que tem essa informação. O importante que a gente está identificando é que, apesar das equipes estarem fazendo teste rápido e a gente já ofertou 7 bilhões de testes rápidos para todos os municípios, a gente não tem o registro deles no eSUS Notifica. Então, esses testes estão sendo realizados pelas equipes e estão se perdendo. A gente não está conseguindo identificar essa notificação. Então, o importante é que reforce com as equipes que todos os testes que forem feitos pelas equipes, seja o rápido ou seja o RT-PCR, seja notificado no eSUS Notifica, para a gente ter esse registro. Outra coisa é o teleconsulta, que é médico para médico, também enfermeiro para enfermeiro, também a CS pode acessar. Essa teleconsulta já é uma prática antiga, né, uma política antiga, que é junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar suporte às equipes de saúde.
O telesuporte psicológico a gente criou em decorrência do excesso de trabalho das equipes e da necessidade de apoio psicológico aos profissionais de saúde que estão nessa linha de frente à pandemia. Tá? Para vocês acessarem, vocês podem acessar das 8 às 20 horas, de segunda a sexta, e o telefone é o mesmo do Telesaúde. Então, no site do Ministério da Saúde, especificamente no da SAPS, tem essas informações. É gratuito, é para todos os profissionais de saúde. Tem o inquérito sorológico, que eu já falei, junto com o rastreamento, o teste rápido. Esse programa de apoio, programa emergencial de apoio ao enfrentamento à Covid, que está junto com o programa da saúde na hora emergencial, e tem a produção de materiais orientadores. É sempre importante acessar o site da SAPS, porque lá tem diversos materiais sobre vários temas. Sobre consultório na rua, população de campo, floresta e águas, e sobre como registrar os atendimentos no ESUS, no PEC. E um documento importante que saiu há pouco tempo foi esse manual de orientações para atendimento das pessoas com Covid. A ideia do Ministério da Saúde foi juntar os manuais que existia na Secretaria de Atenção Especializada e na Secretaria de Atenção Primária, de modo que todo o conteúdo relacionado ao atendimento da pessoa com Covid estivesse num lugar só, para facilitar a busca pelos profissionais de saúde. Então, no site da APS também tem esse material. E outras políticas são o Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid. A gente já conseguiu, em pouco tempo, 807 habilitações desse centro de atendimento. No Tocantins, são 5 centros já pedido solicitação e já publicado em portaria. Esses centros vão ser importantes porque a ideia é expandir a testagem, meio que centralizar o cuidado da pessoa com síndrome gripal num lugar só, para que os outros estabelecimentos fiquem disponíveis para atender os outros agravos que não são específicos da síndrome gripal. Essa organização vai ficar de acordo com o gestor. A gente já publicou notas técnicas ajudando nessa orientação, mas essa proposta de centro de atendimento e o centro comunitário, eles são iniciativas que vêm da experiência do município. A gente conversou com diversos municípios, eles já estavam centralizando o atendimento da síndrome gripal, e a gente identificou que seria importante expandir isso para o Brasil inteiro. Por isso que a gente resolveu dar incentivo a mais para os municípios que tivessem interesse em também fazer essa forma de configuração na rede. E o programa PS Forte é uma iniciativa junto com a OPAS de receber e de estimular as equipes de saúde a encaminharem para a gente, por meio da plataforma, experiências que elas estão tendo com relação ao enfrentamento à Covid. Em resumo, pode passar o próximo? Em resumo, é isso. Assim, a gente deixa aí o contato para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode mandar para a gente por e-mail, por telefone. E agradecemos muito o convite, tá? A gente resolveu restringir essa apresentação nessas duas falas mesmo. A gente pediu até o apoio do Disseu, porque ele é da coordenação de financiamento. Ele está como ouvinte, mas está disponível para responder qualquer pergunta que venha pelo chat com relação a isso. Melk, muito obrigada pela sua participação. Só um minutinho aqui. Melk, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Da Aliângela também. Eu quero avisar aqui, né, o pessoal, né, os coordenadores, gestores dos municípios, que as inscrições para os questionamentos devem ser feitas pelo chat, tá? Aí nós estamos organizando aqui, tem algumas perguntas
que a Ariadne aqui, que o pessoal, né, registrou no chat, nós filtramos, né, as perguntas e eles estão querendo, né, saber. Então a gente pode começar agora? Podemos sim. Podemos sim, né? Ok. Não, tá joia. Tá bom? Então, assim, vamos começar. Eu só quero avisar o pessoal novamente, tá? Que as inscrições para os questionamentos devem ser feitas pelo chat, ok? Aí nós vamos organizar aqui, desde a primeira pergunta até a última, tá, gente? Então, assim, vocês podem, né, perguntar em relação à produtividade, né? O Túlio, né, que foi uma demanda aí da região aí do Bananal. O Túlio já elaborou a pergunta aqui também, e vários gestores, coordenadores. Agora nós vamos para os questionamentos, tá? Bom, a primeira aqui, eu vou desativar, né, que é a minha câmera. Aqui. Só para desativar. Bom, Araguatins. A primeira pergunta Araguatins tem 4 novas equipes, né, cadastradas em 2020. Essas ainda não estão sendo financiadas por desempenho. É isso? A primeira pergunta. Vamos respondendo uma a uma melhor, né? Você quer que a pergunta e a gente já responde, né? Ok, então. Isso vai depender. Oi, Melker? Oi, acho que está atrasando. Aliás, já estava começando a responder depois. Ok, obrigada. Bom, isso vai depender muito. Tá. A primeira pergunta, repetindo, né? De Araguatins, do município de Araguatins. Araguatins tem 4 novas equipes cadastradas em 2020. Essas ainda não estão sendo financiadas por desempenho. É isso? E tem outra também aqui, aliás, o método de cálculo para teto, né, para implantação de equipes no município. Segundo a Penab ou Previne Brasil? Em relação ao pagamento do desempenho dos municípios, só ressaltar que nós estamos hoje vivendo um momento de transição. Então, o município está recebendo o valor cheio, né, que foi estipulado pela portaria do DEMAC. A gente tem ela em algum lugar nos slides, né, portaria de 2018, a gente resgatar ela aqui. Então, o município hoje recebe aquele valor cheio que foi do pagamento do desempenho do DEMAC. Ele vai receber esse valor até agosto deste ano. Mas isso também depende de que grupo que o município está. Se ele está no grupo dos municípios que perdem recursos, de acordo com os cálculos feitos para o ano, ele vai receber esse valor até o final do ano, o valor cheio do DEMAC. Se ele está no grupo dos municípios que mantém, né, os valores, aí eu acho que você pode nos ajudar, se eu me equivocar aqui em alguma coisa. Se ele está no grupo dos municípios que mantém ou aumentaria, né, os valores na perspectiva de 2020, a partir de setembro ele vai começar a receber pelo novo desempenho. Então, até agosto, ele vai estar recebendo o pagamento cheio de acordo com a avaliação do DEMAC. E a partir de setembro, ele vai estar recebendo de acordo com este novo desempenho, que é a partir dessa regra nova do Brasil, desses indicadores que eu apresentei. Em relação às novas equipes, fique tranquilo que as suas equipes elas serão consideradas para o cálculo do recurso financeiro. Elas não serão consideradas em relação à produção delas para os indicadores. Isso por quê? Porque, como acho que ficou claro ali, né, todos os indicadores, eles usam um tempo de medição que é maior do que o quadrimestre. Então, seria injusto com a equipe a gente cobrar uma avaliação que mede o desempenho da população que ela está assumindo uma responsabilidade ali agora de um tempo de 36 meses para trás, por exemplo, ou de um ano atrás. Então, essa equipe ela não entra agora na avaliação do indicador, mas ela vai entrar sim quando for calculado o
o desempenho do município a partir de setembro, um novo desempenho. Ficou claro? Sim, inclusive o município de Araguatinga, aliás, né, eles estão a coordenadora até citou aqui no chat, né? Eles não estão na portaria do decréscimo, né? No nosso caso, ela até colocou aqui no chat, no nosso caso seria para aumentar. Mas acho que ficou claro sim, né? A outra pergunta aqui também. Sim. A outra pergunta aqui também do mesmo município, aliás, e como está esse percentual em relação ao Brasil? Acredito que esse percentual em relação dos indicadores, né? Eles questionaram assim, como é que está esse percentual em relação ao nosso país, ao Brasil? Desculpa, não entendi. Assim, os valores que foram apresentados em relação aos indicadores do Estado, vocês apresentaram, né? Você apresentou em relação ao do Estado. Vocês têm algum documento, alguma orientação em relação ao Brasil, em relação a esses valores? A gente incluiu o slide desse nos indicadores, né? Que você se refere? Isso, se está no mesmo parâmetro ou não. A gente incluiu o slide, deixa eu ver se foi a página, de repente você pode até voltar. Slide 9. Se vocês quiserem até o slide 9, faz esse comparativo Tocantins e Brasil. Aquele. Um pouco mais, vai ser na página 9. Sim. Este. Esse é um Então aqui a primeiro. gente faz um comparativo para a gente se situar, né? De como que está o desempenho do conjunto de equipes do Estado do Tocantins em relação ao conjunto de equipes do Brasil. E aí o Estado, ele tem o melhor desempenho em 4 dos 7 indicadores, que a gente comentou, né? O indicador de hipertensão, o indicador de pré-natal, os 3 indicadores de pré-natal e o de hipertensão. Ok. A próxima pergunta aqui é do Túlio, né? É Túlio de Formoso, do Tocantins, Formoso do Araguaia, aqui do estado. A nossa dúvida é em relação à pandemia, né? Como vai ficar, devido às unidades terem reduzido os atendimentos, né? Em relação à pandemia, como vai ficar essa situação, né? Porque, assim, muitos profissionais, deixa eu dar uma olhada, como vai ficar devido às unidades terem reduzido os atendimentos, sendo priorizados os grupos de risco, ou seja, quanto às produções, né? Isso, assim, em relação à pandemia, reduziu bastante, né? A prioridade em relação aos grupos de risco, né? E logo depois tem outro também, que diz, os indicadores de gestantes são avaliados somente as consultas que foram realizadas dentro de sua equipe e que tenham cadastro individual e domiciliar, ou as consultas estão sendo consideradas por qualquer equipe devidamente cadastrada. Vocês conseguiu ouvir? Melkia, aliás? Conseguiu, aliás. Especificamente do indicador. Sim. Em relação à questão da pandemia, acho que a Melkia pode dar um panorama geral aí pela coordenação dos atributos. Em relação a esse indicador, aos indicadores, né? Como eu falei, a gente considera as equipes homologadas, tá? Que são essas devidamente cadastradas e implantadas, tá? Então, se a gestante está sendo acompanhada e cadastrada em uma equipe devidamente implantada e credenciada, sim, esses dados serão contabilizados. E as gestantes que estão acompanhadas, cadastradas e acompanhadas em equipes não homologadas, esses dados não irão compor os indicadores que a gente vai utilizar para calcular o desempenho. Tá. Aqui, outro questionamento aqui, por exemplo, se o paciente, né, ele vai procurar unidade para aferir a PA, é o indicador de doenças crônicas, né, hipertensão arterial. Ele vai procurar unidade para aferir a PA pelo técnico ou auxiliar de enfermagem. Será contado para o indicador de aferição de PA ou somente aqueles que forem, né, consultar com o médico, consultar com o enfermeiro? É uma dúvida
ó, no denominador, no indicador, a gente identifica esse usuário hipertenso ou diabético, certo? Tá? A partir das consultas realizadas com o médico e enfermeiro. Então a gente olha de todo o cadastro daquela equipe, e aí a gente pode extrapolar isso para o município, né? Todos os indivíduos, todos os CPFs que tiveram atendimentos nos últimos 15 meses, nas últimas 12 meses, atendimento com aquela motivação, esse é o nome da ficha, com aquela condição a ser avaliada, de diabético ou de hipertenso, vale para os dois, tá? Isso é denominador. Mas no numerador, no caso da pressão arterial, a gente usa tanto a informação da ficha de atendimento que pode ser feito por médico e enfermeiro, quanto da ficha de procedimentos que pode ser feito que é feito pelo técnico. Uma coisa muito importante é que a informação, quando for registrada, como a ficha ela permite tanto o registro, né, da pressão arterial, o conjunto, né, da ficha, você pode colocar o total de PAs atendidas, quanto discriminadamente por CPF. A gente só consegue medir se a informação estiver inserida por CPF. Porque a gente olha o usuário, o CPF do usuário que está no denominador, a gente vai olhar quantos estarão no numerador a partir da realização da PA. E aí pode ser por qualquer profissional, qualquer não, né? Médico enfermeiro ou o técnico de enfermagem na ficha de procedimentos. Então, para deixar claro, o denominador é só médico e enfermeiro, que é atendimento, e o numerador é o procedimento médico, enfermeiro e técnico. Ok. E também é importante também, aliás, porque é um indicador muito importante, né? E olhando pelos gráficos, né, que você mostrou, precisa melhorar bastante esse indicador aqui no nosso estado, né, de hipertensão arterial, né, diabetes, né? E esse paciente, uma vez, ele procura a unidade para ser atendido, é importante, né, realizar a consulta com o médico, né, com o enfermeiro, não apenas aferir a PA e voltar para casa, né? É importante, né, esse atendimento holístico, integral, com o médico ou com o enfermeiro. Bom, até outra pergunta do Túlio, que a Mel pôde responder, e vou ler novamente aqui. A nossa dúvida é em relação à pandemia, como vai ficar devido às unidades, né, elas terem reduzido, né, os atendimentos, reduziu para evitar aglomerações, sendo priorizado agora os grupos de risco. E aí, como vai ficar em relação, né, a essas unidades? O município vai perder recurso porque diminuiu o atendimento, as produções, com certeza também, né, e poderá implicará no pagamento, né, no repasse financeiro aí repassado pelo Ministério. Aí, como ficará essa situação? O município ficará prejudicado porque o atendimento durante a pandemia diminuiu bastante, né? E aí, como é que vai ficar essa situação? Que a maioria dos nossos coordenadores, gestores, eles estão questionando bastante sobre essa situação, né? Porque tem os indicadores do Previne Brasil, né? Mas com a pandemia, para evitar aglomerações nas unidades, o atendimento foi reduzido. E aí? Tá, eu vou separar minha resposta em duas. Uma sobre o processo de trabalho e outra sobre o financiamento, tá? Aí eu me ajuda no que precisar. Sobre o processo de trabalho, apesar de houve essa redução, né, dos atendimentos, porque no primeiro momento o Ministério da Saúde recomendava que, em casos leves, as pessoas ficassem em casa. E aí, considerando essas políticas de quarentena, né, dos municípios, as pessoas realmente ficaram em casa conforme a indicação. Agora, com essa nova lógica de ampliar os atendimentos nas UBS, instituir centros de atendimento, instituir centros comunitários, a recomendação é que mesmo os casos leves, as pessoas não fiquem em casa, que elas vão para a UBS, né, e façam o exame físico, e o profissional de saúde faça toda a avaliação, meça a oximetria, e
faça a análise completa para fazer um manejo clínico mais adequado e para evitar que a pessoa descompense sem ter o atendimento. Então, assim, a ideia, por mais que tenha reduzido essa quantidade de atendimentos, a gente, enquanto Ministério da Saúde, está fazendo um outro movimento para tentar ampliar. Quando a gente fala que a gente está repassando recursos para ampliar o horário de atendimento das UBS, a ideia é que os locais, as UBS, se organizem para manter esse horário estendido e organizem a sua agenda para evitar aglomeração nessas UBS. Organize a porta de entrada para que as pessoas com síndrome gripal não entrem na UBS e fiquem na sala de espera, que elas sejam já capturadas no início, né, da entrada da UBS, e já sejam atendidas de imediato para evitar essa contaminação dentro da UBS. Então, a ideia é expandir o horário de atendimento, organizar a agenda para evitar aglomeração e receber todos os pacientes, sejam eles com síndrome gripal ou sem síndrome gripal. Então, quando a gente oferta para o município essa estratégia de centros de atendimento e centros comunitários, a ideia é que o município centralize esse atendimento de síndrome gripal e permita que as outras UBS continuem atendendo as doenças crônicas e os casos agudos não síndrome gripal de forma normal, tá? Então, essa é a ideia. E por mais que a gente tenha identificado essa redução nos atendimentos, né, por conta dessa organização toda que o país está vivendo, o financiamento vai se manter, né? A gente vai fazer foi até pactuado em CIT nessa semana esses novos prazos da captação ponderada, esses prazos do cadastro já eles estão se expandindo, né? Agora está até agosto para fazer essa medição e a gente, mas mesmo assim a gente pede esse reforço, né? Porque mesmo que os ACETs, muitos estão trabalhando na unidade por ser grupo de risco ou os profissionais estão em teletrabalho, ainda existe essa necessidade de fazer a busca ativa no território. Então, isso é uma oportunidade de já cadastrar, né? Você fazer a busca ativa, identificando os casos de síndrome gripal e já fazer o cadastro para continuar nesse movimento de cadastro para que quando chegar no final de agosto, isso já esteja mais balizado. Pelo que a gente vê de Tocantins, as equipes estão fazendo esse esforço, né? Isso daí não foi deixado de lado, pelo menos pelo que a gente consegue ver quando a gente olha os números que chegam para nós. Tá? Que bom. Não, beleza, Mel, muito obrigada. Então, assim, porque realmente nesse momento que a gente está vivendo agora, nesse cenário atual aí no enfrentamento da Covid, a população está com certo receio de procurar o DS. Tá? Então, muitos profissionais, eles entram em contato conosco, né, da área técnica, e eles estão fazendo o máximo, né? Estão procurando cadastrar, como você falou, cadastrar a população sobre a sua responsabilidade, atender a população, mas tem muitos casos que ainda, principalmente os hipertensos e diabéticos, né? E a população, de uma maneira como um todo, eles estão com certo receio de procurar o DS. Então, independente dessa população procurar o DS ou não, o município não ficará prejudicado, né? O recurso, ele vai se manter até passar essa pandemia. É isso, né? Isso. A gente percebe que as pactuações em CIT estão acontecendo à medida que as coisas vão, na realidade, acontecendo junto, né? Então, que foi pactuada aqui a prorrogação do cadastro já até agosto, e aí, perto de agosto, a gente já vai articulando e identificando os gargalos para ver se tem necessidade de estender mais isso. Ah, tá. Ok, então, obrigada. A gente tem outra pergunta aqui também, que seguir aqui, porque tem a ordem aqui conforme o chat. Tá. Não, o Dirceu já respondeu no chat da Mariana, né? Do HPT. Tem outras do médico, do Dr. Túlio ali, Marco Túlio, acho que tá mais aqui. Tem um pouquinho. Eu vou procurar aqui. Ele fez um questionamento pode subir mais um pouquinho, de Mariana.
Assim, da Silvia, né? Santana, aqui. Qual o comportamento dos indicadores nas demais regiões do Brasil? É um questionamento aqui. Bom, acho que os dados do Brasil acabam revelando, né, como que está os outros estados também, de uma maneira ou de outra. Em geral, os estados, todos os municípios, tiveram um desempenho ainda aquém em relação às metas pactuadas. Essas informações, tem 2 links que eu coloquei logo no slide que está escrito assim, resultado, acho que é o 4º ou 5º, se não me engano, e vocês podem acessar, tanto no painel de desempenho, ele traz vários gráficos que mostram a situação de todos os estados para todos os indicadores, tá? E aí vocês podem conhecer essa informação lá, está bem descrita, não sei se vocês já conhecem o painel de informações da APS, já sabem como acessar, eu botei um link, e aí vocês deem uma olhada lá, porque lá a gente já traz os resultados para todos os indicadores, e aí com outras formas de agregação, para além do que a gente trouxe aqui hoje. Ah, tá. Ok, obrigada. Aqui a próxima pergunta é... Ah, sim. Aqui... Tá. Sim, não. Agora que, assim, eu tenho um questionamento aqui, eu até anotei aqui, para ver que eu falar com vocês. A questão dos 21 indicadores, né? Então, de acordo com o Previne Brasil, serão 7, né? De acordo com a portaria, né? A nota técnica dos indicadores, 7 indicadores para 2020, né? 7 para 2021 e 7 para 2022. Aí, diante desse cenário, com a pandemia, como ficará essa situação? Vai permanecer do jeito que está ou vai mudar? Vai ter alguma mudança em relação a esses indicadores? Essa discussão, ela está ocorrendo. A gente ainda não tem uma definição, mas já tem grupos técnicos, né, trabalhando, e aí, inclusive do CONASA, do CONASEMES, já propondo a gente já começar a se debruçar sobre esses possíveis indicadores que já estariam mais ou menos, né, acordados ou já discutidos, né, para 2021, se há necessidade ou para onde a gente caminha em relação a eles nesse contexto agora de pandemia. Mas essa é uma agenda que está em curso ainda, eu não tenho, só consigo dizer para vocês que é uma agenda que está em discussão. Ok, então, obrigada, aliás. Mais alguém, algum gestor, coordenador de município gostaria de fazer alguma pergunta através do chat, de registrar? Vamos, né? Tem nossos apoiadores que estão aqui para nos ajudar. Mas alguém gostaria? Tem uma questão que está aqui no chat que eu vi, que acho que a gente não comentou, da Bruna, sobre a questão do CPF, do CPF. Sim. Tem da Bruna, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu consigo... Você conseguiu aí? No indicador sobre pressão arterial através do CPF, no intensivo do CMS. Essa é uma regra que está colocada, na verdade, para todos os indicadores, tá, Bruna? Das colegas, né? Todos os indicadores que a gente tem como fonte de estudo, a gente está utilizando, olhando, na verdade não, vou corrigir, tá? 4 dos 7 indicadores. Só o indicador de citopatológico e da cobertura vacinal que não usa essa regra, porque a gente consulta outros sistemas de informação. Mas os outros indicadores todos, a gente usa essa chave, né? CPF, cartão do SUS, porque as informações passadas, por exemplo, a gente não tinha CPF, então a gente usa o cartão do SUS para poder encontrar esse CPF aqui na base nacional. E todas elas buscam, né, esse quantitativo de pessoas que obedecem aquelas regras para cada indicador, separa esses CPFs e ele busca outras informações complementares sobre eles, seja da realização de pressão arterial para aqueles CPFs, seja a solicitação da hemoglobina glicada, seja, no caso da gestante, a realização do exame de sífilis e HIV. Então, para todos eles, essa regra ela é utilizada, tá? Ok, obrigada. A Solange, né, de Moraes, não é uma pergunta, já foi até respondida, mas é só para complementar.
pandemia e os portadores de hipertensão arterial e diabetes, né, eles serem grupos de risco, esses pacientes estão evitando ir nas UBS para consulta. Portanto, este indicador ficará prejudicado. Aqui no município de Paraíso, houve uma redução significativa nas consultas, né? Foi isso basicamente o que a Melkia, né, falou, né? Desse indicador que realmente, assim, é uma realidade geral devido à pandemia, né? Então, o importante, né, a equipe tem que continuar realizando o trabalho, né? A atenção primária, mesmo diante de uma pandemia, não pode parar. É possível trabalhar, como vocês falaram, né? A equipe tem que se organizar, estabelecer fluxos, né, de organização para poder acolher essa demanda. E também, durante as próprias visitas domiciliares, os ACS, informar a comunidade, porque às vezes tem muitos, né, idosos que eles não querem procurar unidade, tem medo, mas ficam em casa. Aí às vezes adoece, pode apresentar alguns sinais ou sintomas de uma síndrome gripal e termina ficando em casa. E pela questão cultural deles, vou tomar um remédiozinho, um chazinho, fico em casa. E isso só vai piorando. Aí muitos deixam para procurar a unidade quando realmente o quadro está bastante alterado, né? Então, por isso que é importante, né, como vocês falaram, mesmo que esse paciente, grupo de risco, hipertensão, diabetes, é preciso procurar a unidade para realizar um atendimento com um profissional de saúde, não deixar para a última hora, né? Porque tem muitos que ficam em casa, deixam para procurar a UBS só em caso de extrema necessidade, né? E isso em tempos de pandemia, né? Não é bom isso acontecer, né? Lógico que tem que identificar quanto mais precoce, né, os sinais e sintomas dessa doença. Mais alguém gostaria? Ana, tem uma última pergunta aqui que eu vi do Marco Túlio. Gostaria de saber sobre o indicador que envolve a solicitação da hemoglobina glicada. Porque muitos pacientes você solicitam, mas não voltam para avaliação do resultado. Logo, gostaria de saber se seria computada apenas sua solicitação, mesmo que o paciente não venha mostrar o resultado. Na verdade, é isso mesmo. A gente computa a solicitação que o profissional de saúde fez. Porque no ESUS a gente ainda não consegue computar resultado. O ideal seria computar resultado e esse era o nosso maior interesse, mas a gente está dependendo de melhorias no ESUS para garantir ter essa informação. O que a gente consegue ver agora é as solicitações. Então, a nossa intenção agora é olhar assim, de todos os diabéticos que estão sendo cuidados, quantos diabéticos o profissional de saúde está pedindo, pelo menos pedindo a hemoglobina glicada, né? Pelo menos fazendo esse monitoramento. Então, por enquanto, está restrito na solicitação, tá? Quando o ESUS tiver melhorias, a gente vai conseguir ver o resultado. Ah, sim. O Marcos Túlio perguntou. Então, acho que foi contemplado o Marcos Túlio, ok? Deixa eu procurar aqui. Ah, sim. Ele falou, eu tenho 2 perguntas que não foram respondidas, mas acho que já sim, agora sim, né? Qualquer coisa você fala aqui, Marcos. Tem outra aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Também gostaria, o indicador de gestante, aqui, do Marco Túlio. Também gostaria de saber sobre o indicador gestante, né, saúde bucal. Quantas consultas mínimas seria necessário para conseguir a meta? Oi, Samuel. Como é que o senhor está? Oi? O que o indicador coloca, estão me vendo? Sim. O indicador coloca enquanto critério de qualidade uma consulta do dentista, né? Uma consulta de saúde bucal no período
devidamente cadastradas, né, são implantadas pelo município, a gestante que está vinculada, né, cadastrada a equipes nesse perfil de homologadas, todos os atendimentos que ela faça na rede da atenção primária, pode ser em outra equipe, inclusive, que não esteja homologada, ele conta assim para o indicador. Porque a lógica dos indicadores, ela é muito focada no usuário. Então, se a gestante está cadastrada a uma equipe devidamente homologada, ela pode fazer o atendimento em outra equipe, isso vai ser contabilizado para o indicador, sim. Agora, o contrário não acontece. Se a gestante é cadastrada numa equipe faz pré-natal, né, numa equipe não homologada, e por algum motivo ela fez a consulta, por exemplo, de saúde bucal numa equipe não homologada, numa equipe homologada, desculpa, isso não contaria. Então é muito importante vocês estarem atentos a das equipes homologadas. Os usuários vinculados a elas terão seu desempenho, eles entrarão no cálculo do desempenho dos indicadores. Tá, obrigada, Liade. Aqui mais uma pergunta da Simone Leandro. Só para confirmar, o prazo para os cadastros que encerraria agora em junho foi adiado para agosto, certo? É isso mesmo? Isso, é isso mesmo, foi adiado para agosto. Ok. Da Elismar, gostaria de saber sobre o indicador de PCCU em mulheres em idade fértil. O que vocês poderiam nos ajudar a responder essa pergunta? Mas qual é a dúvida exatamente? Eu acho que ela está perguntando, gostaria de saber sobre o indicador de PCCU em mulheres em idade fértil. Eu acredito que deve ser a coleta, né? A coleta, o indicador de coleta de PCCU. Então, é o citopatológico, né? É o citopatológico, isso. Então, o indicador, a gente considera CPF, né, todas as mulheres individualmente contabilizadas, né, no cadastro das equipes, e a gente verifica todos esses CPFs que tiveram nos 36 meses anteriores à medição a realização de um exame citopatológico, né? São estipulados. E eles têm bastante dúvida, Ariadne, é justamente por isso. O que vai contar é a coleta ou a entrega de resultado? Não, é a coleta. É a coleta. É a realização da coleta, né? Certo. Da Valquíria, como corrigir o número de cadastros quando ultrapassa 100%? Ou seja, cadastros de outro município adicionados na base municipal? Você entendeu, aliás, essa pergunta aqui? Eu vou ler novamente. Como corrigir o número de cadastros quando ultrapassa 100%? Ou seja, eu acredito que cadastro é de outro município, pessoas que moram, né, em outro município. Aí cadastrou essa pessoa no município, que ele, no município, ele é de outra pessoa. Né, adicionados na base municipal. Eu acredito que é isso, que isso acontece muito, entendeu? Quando o município ultrapassa 100%, ele Certo. pode ter cadastrado pessoas de outro município mesmo, né? Sim. E aí, para o pagamento, a gente olha o que está no IBGE, né? E aí o que passar, ele não é computado, né? Porque o que está no IBGE é o teto. E aí tem que ver também se existe duplicidade nesse cadastro, porque muitas vezes não são pessoas, né, sendo cadastradas de outro município, mas é duplicidade. E aí o nosso banco de dados, ele já faz esse filtro em nível nacional, né? E aí o que a gente mostra no CISAB já é com essa limpeza das duplicidades. Sim. A gente sempre orienta, né, em relação a essas inconsistências de cadastro, duplicidade, né? Que isso pode afetar de alguma forma o repasse do recurso, né? Federal. Aqui, Uma coisa tem uma pergunta aqui, é da Mariana, né? Da Mariana Coelho. Centralizamos atendimentos para suspeitos e pacientes com Covid no HPP, tanto testagens, atendimentos ambulatoriais e internação. Poderíamos aderir a alguma das
importante vocês saberem como que está esse registro do HPP no CNES de vocês. Tem que pelo menos atender aquela estrutura mínima exigida pela portaria dos centros. Isso. Inclusive, Melkia, a Mariana participou conosco na reunião da região Ilha do Bananal, né? Das regiões que a gente vem fazendo de 15 em 15 dias. Nós conversamos isso com ela. Amanhã nós iremos, né? Vamos conversar com ela sobre isso, ver a portaria, dar uma olhada na portaria, né? Porque tem que obedecer alguns critérios. E nós até falamos com ela. Então, é isso mesmo, né? A gente seguir o que está na portaria, alguns critérios, a questão da análise, né, situacional do próprio município de saúde, do próprio município, né? E dar uma olhada na portaria. É isso mesmo, né? Consultar o Conselho Municipal de Saúde também para ter respaldo, né? Porque sim. Fazer uma alteração, né? Vocês vão colocar um serviço de atenção primária e retirar um serviço hospitalar, né? É importante. Inclusive, nós falamos para ela que a gente até nós conversamos que isso compete não só a atenção primária, mas também a atenção especializada. Isso, é bom fazer essa pactuação. Ok. Nelvia, nós estamos com uma situação no município de Araguatinga. Lá eles iniciaram, eu até colocou aqui no chat, que iniciou o serviço dia 21, no centro. E lá eles estão fazendo internação, eles estão com 10 leitos de internação, no tempo médio aí de internação de 0 até 10 dias. O que você tem para a gente nos orientar, considerando que é um serviço de atenção primária e está tendo internação? Então, a gente coloca aqueles parâmetros mínimos na portaria, né, de centro de atendimento. E aí vocês fizeram um modelo um pouco diferente, incluindo leitos dentro desse centro, né? É importante não perder de vista o que é o papel principal desse centro. A gente não tem nenhuma normativa que diga que é proibido fazer isso, colocar esses leitos dentro do centro. Mas, de qualquer forma, é bom sempre estar em contato com o Tribunal de Contas e fazer referência desses modelos de vocês para cá, para o Ministério da Saúde, para a gente também tomar ciência disso e vocês terem algum respaldo. Mas o importante é sempre manter a essência do centro que está descrito na portaria. Lá eles têm um HPP. Mas o HPP virou centro de atendimento e ele tem 10 leitos. Aí o centro de atendimento agora tem 10 leitos, é isso? Não, eles mantêm o HPP e o centro. Ah, entendi. Então o centro é uma coisa diferente do HPP. Isso. Ah, tá. Ah, então tá tranquilo. Se são coisas diferentes, um é atenção primária e o outro é especializada, não tem problema não. Ok. Aqui é a Bruna. Nós estamos utilizando o agendamento ao pé da letra, não utilizamos com muita regra, estamos sofrendo com uma população mal acostumada. Isso não foi nenhuma pergunta, né? Tá, vamos seguir, né? Só para reforçar a Mel, que são coisas diferentes, mas os leitos de internação estão dentro do centro, não no HPP. Ah, tá, os leitos estão dentro do centro. Eles são uma estrutura só? Assim, a gente vai tentar uma agenda com você e com o município para a gente discutir melhor, porque é uma situação bem específica, né? Sim, a gente então se reúne em outro momento, né? Bom, aqui, Mel, mais uma aqui. Agora, só um reforço da fala da Bruna. O que é importante, Bruna, é que as unidades básicas de saúde estejam sempre com a porta aberta. Por mais que vocês trabalhem com agendamento, e às vezes a agenda da equipe fica bem cheia, e aí não abre espaço para demanda espontânea, é sempre importante priorizar a demanda espontânea, principalmente nesse contexto da pandemia, porque as portas da UBS têm que estar abertas. E o acesso, que é um dos atributos da atenção primária, ele é um dos piores quando a gente pergunta para a população em pesquisa o que tem de ruim na sua UBS. A maioria da população relata que é falta de acesso, eles não conseguem acessar.
eles conseguem acessar a UPA, tanto que a maioria das UPAs do Brasil só atendem mais casos classificados como verde e azul, porque as UBS estão com a sua porta de entrada fechada. E isso é uma coisa que a gente quer reverter. A gente já queria antes, né? E aí já está com esse interesse, um movimento forte. Por isso que a gente colocou a política de saúde na hora, a tentativa de ampliar os horários de atendimento para ampliar esse acesso à população. Então, se vocês puderem priorizar, sempre priorizem a agenda aberta. Lógico que sempre mantendo um pouco de cuidado de agenda fechada para cuidado continuado. Mas é sempre importante manter a agenda aberta para esses extras. E complementando, Mel, o que você acabou de falar, a atenção primária tem que ser porta de entrada, né? E a estratégia de saúde da família, né? É ordenadora, né, das redes de atenção à saúde. Por isso que é importante priorizar isso, não só a demanda que está programada, mas a demanda espontânea também, né? Aqui, eu acredito que é da Bruna também, essa outra pergunta. Quando a minha equipe não possui a quantidade de habitantes classificados, como é visualizado no e-gestor? O que tenho que fazer? Você pode repetir? Quando a minha equipe não possui a quantidade de habitantes classificados, como é visualizada no e-gestor? O que eu tenho que fazer? Acredito quando a equipe dela não possui a quantidade de habitantes, né, conforme a classificação, né? Eu acredito que deve ser isso, como é visualizado no e-gestor. Na verdade, tem no CISAB, né? No e-gestor, vocês conseguem, tem uma parte lá que é dos relatórios públicos, que é possível extrair uma planilha com esses cadastros por equipe. Vocês conseguem ver lá a quantidade de pessoas que cada equipe cadastrou. Isso, é só entrar o gestor, o coordenador entrar com o seu CPF, a senha no e-gestor, né? Isso. Que pode ter acesso. Ok. A Leidiane está perguntando aqui, quanto aos atendimentos de odontologia e de fisioterapia, deve voltar ao normal? Ou restringir os atendimentos às urgências e emergência, tá? Em relação ao atendimento, né? Do cirurgião dentista, fisioterapia, deve voltar ao normal ou continuar atendendo apenas os casos de urgência e emergência? É outro problema realmente que muitos profissionais vêm, assim, eles entram em contato conosco, né, para falar. É para atender agora a pandemia, urgência ou emergência e suspender os outros tipos de atendimento, né? Então, já deve voltar ao normal ou não? Então, a proposta da Coordenação de Saúde Bucal foi a sugestão de suspender os eletivos por conta do risco, né? Mas a gente ainda tem um número considerável de municípios que tem menos de 100 casos. Então, apesar de o Ministério sugerir isso, fica a cargo do gestor também avaliar o perfil epidemiológico do seu território e avaliar também o risco dessas equipes e pensar em estratégias de manter ou não manter, porque quem decide isso no final é o gestor municipal, né? O Ministério dá as diretrizes para isso. Então, é sempre importante a atenção primária estar muito em contato com a vigilância epidemiológica, identificar quantos casos tem, notificar os casos e traçar o perfil epidemiológico do município, as zonas quentes, onde tem mais casos, onde não tem, para pensar em todas essas medidas nessa tomada de decisão, se continua ou não, ou se organiza ou não, de alguma forma ou de outra, a atenção à saúde do município. Ok. Da Mariana Coelho, acredito que foi a mesma pergunta, eu acho que já foi respondido, mas eu vou ler aqui. Os atendimentos odontológicos, qual a orientação? Acho que é essa mesma orientação que você acabou de falar, né? E os ACS, quanto às visitas dos agentes comunitários de saúde? Então, é muito importante que o ACS ele faça a visita na região peridomiciliar e sempre mantendo, mesmo estando nessa região peridomiciliar, né, fora do domicílio, ele mantenha o distanciamento, sempre usar as máscaras, né, em todo momento e
se ele puder continuar, não for grupo de risco, que ele continue, porque ele tem um papel fundamental nesse contexto de pandemia, né? Que é tentar identificar os casos sintomáticos logo no início. Quanto mais cedo a CS identificar um caso sintomático, mais rápido a gente consegue acabar com a linha de transmissão dessa doença. Então, por isso que o ACS tem um papel fundamental nesse sentido. Se proteger e continuar, tá? Mas com as medidas de proteção necessárias. A Bruna está falando aqui. Ela fez novamente a pergunta, porque ela já entendi isso, vocês não entenderam a minha pergunta. Aí ela fez novamente outra pergunta aqui. No parâmetro, em relação às equipes, né, sobre a população cadastrada. No parâmetro do e-gestor, as minhas equipes têm que ter uma população de 2.750 pessoas. E eu não tenho esse quantitativo. O meu recurso será prejudicado? Então, os valores da captação ponderada, eles são por município, eles não são necessariamente por equipe. Então, se o município ele tem uma meta de captação ponderada, a gente vai considerar essa meta do município, porque a gente sabe que tem equipes que são de zona rural, que só tem 50 a 500 pessoas, por exemplo, cadastradas, e aí a outra equipe que é de outra região vai compensar essa quantidade de pessoas cadastradas nessa outra equipe. Funciona mais ou menos assim. E também, Mel, com esse novo financiamento, né, do programa Previne Brasil, o cadastro é um ponto forte desse programa, né? Então, as equipes, elas têm que sentar, alinhar com todos, né? Até entrar no e-gestor para ver como está essa questão de duplicidade, inconsistência de cadastro. Porque se tem aquela população ali, tem que cadastrar aquela população, de acordo com o que está, né? Por exemplo, a população 2.750 está ali, segundo né, o IBGE, tá? Né? Tem a quantidade de habitantes daquele município. Agora, é importante, como eu falei, a equipe de saúde da família tem que ficar atento quanto a isso, até para não perder o recurso, né? Porque o ponto forte é o cadastro, né? Como eu falei. É por isso que é importante, porque ainda as inconsistências ainda de cadastro ainda é bem importante, né? A equipe também tem que avaliar essa situação em relação às inconsistências, né? Isso eu acho que é um trabalho conjunto, né? De todas Sim. as equipes do município, de tentar alcançar esse parâmetro em conjunto. Aí as equipes que não vão conseguir alcançar o limite por equipe, a gente entende porque tem a especificidade, ou é de zona rural, ou é de um território mais distante, né? Ou é ribeirinha. Mas é importante que estejam todas juntas para também se organizar de uma forma que também a outra equipe que tem que compensar esse cadastro não fique tão sobrecarregada, né? Porque vai afetar a avaliação de desempenho da outra equipe. Certo. Por isso que também está junto. Ok. Aqui a Mariana está falando aqui. E os agentes que são vulneráveis e pediram afastamento? Acho que é aquilo que você falou, né? São vulneráveis e pediram afastamento. Os agentes, né, que fazem parte do grupo de risco. Isso, se eles são vulneráveis e estão afastados, eles não é um público que não consegue fazer teletrabalho, né? Então, se conseguir fazer teletrabalho, né, se o município já combinou isso, articulou isso direitinho para fazer por via telefone ou qualquer coisa assim, aí continua, mas se não, se estão afastados, não tem muito jeito. Né? Sim, é da Keila. Sim, é da Keila Regiane. Nós podemos contratar agente de saúde para cobrir os que foram afastados por idade ou doença crônica? E tem a mesma... tá certo, a pergunta da Keila. É isso mesmo, vou ler novamente aqui. Nós podemos contratar agente de saúde para cobrir os que foram afastados por idade ou doença crônica? Vocês podem contratar dentro do que é previsto na lei, né? Se vocês têm uma complementação que o Ministério da Saúde dá para os agentes que não têm vínculo direto,
E se vocês estiverem dentro desse teto de complementação, vocês conseguem contratar mais agentes e receber o recurso pelo Ministério da Saúde. Ok. A Bruna Alves, ela fez apenas aquela pergunta que ela fez em relação aos cadastros, ela colocou o seguinte, que, por isso mesmo que estou perguntando sobre os cadastros. Tenho 2 UBS, né, na zona rural e não possui esse quantitativo. Foi o que você falou no início, né? Não sei se ficou claro para ela, mas é isso, uma equipe vai compensar a outra, né? Sim. Todas juntas chegam ao que é desejável a partir dos indicadores do IBGE, né? Do TEP. Sim. Tá. A outra pergunta aqui, Keila Rejane. E quanto aos outros profissionais, né, que solicitaram afastamento, né, sem ser os ACS, médicos, enfermeiros, né, cirurgiões, dentistas, né, Nesse momento de pandemia, a gente lançou esse consultório virtual para que os profissionais pudessem se cadastrar e fazer o atendimento enquanto estão em teletrabalho. E, por enquanto, só está para médicos, mas a ideia é expandir para os outros profissionais. Mas, enquanto essa ferramenta não é de uso pleno por todos os municípios também podem articular junto com os trabalhadores uma forma de garantir esse atendimento, seja por tablet oferecido pelo município aos profissionais para fazer esse atendimento, ou de qualquer outra forma. A gente tem a tecnologia aí a nosso favor, né? Sim, cabe a equipe se organizar, né? E o gestor também tem toda a autonomia, né, para poder fazer esse redimensionamento de pessoal aí do município, né? Que estão nos grupos de risco. A Solange, né? Solange Moraes, os agentes que são vulneráveis e estão afastados, têm que tirar do SINES? Então, eles ficam no SINES como inativos. Certo. Ok. Então tá, Mel, que acho que era mais alguém? Pessoal, alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta? Alguém? Acho que aqui mais... Entendi. Não, Mel, que eu acho que tá tranquilo aqui, viu? Tá. Tá bom, Não. a gente aí... Obrigada. Assim, eu gostaria de pedir o pessoal aqui para fazer uma avaliação, como a simples palavra, né? O que vocês acharam da nossa webconferência, tá bom? E a Mariana está falando aqui, vai ser cobrado os 80% de visitas? Acho que em relação aos ACS, né? Os agentes comunitários. Ela colocou aqui, vai ser cobrado os 80% de visita dos ACS em campo ou afastados? A gente faz a avaliação, a gente recebe as fichas de atendimento dos ACS e faz as avaliações a partir dela, né? Na PNAB anterior exigia uma visita por mês em cada casa, mas nessa PNAB não exige. Então, isso daí vai depender mais da autonomia do gestor, identificando a realidade epidemiológica e de vulnerabilidade do território dele. Então, o importante para o Ministério da Saúde é receber as informações de produção dos profissionais, tá? Pode ser que mais para frente a gente consiga contabilizar tudo isso, organizar e transformar em indicador, mas isso ainda não está no radar. Ok, Melco, muito obrigada. Aqui então, assim, algumas pessoas estão falando. Aqui tem mais uma, Melco. Mas isso é muito bom que nós temos lá 17h41, estamos com 66 usuários, né? Porque realmente é uma web muito importante para todos nós, né? E tê-los, né, como também parceiros também, é muito importante também, viu, Mel? Aqui a Ellen, né? A Ellen em contato com vocês. Bom, a Ellen, a colega da área técnica, está perguntando aqui, quando o ACS é inativado no SINES, o recurso financeiro referente a este profissional será mantido pelo Ministério da Saúde? Então, aí se ele está inativado, ele não entra na nossa base de cálculo para pagamento. Ok. Tá. A Bruna aqui, na verdade, sobre o agendamento, aqui é apenas uma consideração que ela colocou aqui. Na verdade, sobre o agendamento na unidade ficou meio contraditório, uma vez sempre foi reforçado que o
tem identificado, a gente já é conceituado que a atenção primária de qualidade é aquela que atende de forma adequada os seus atributos, né, que é longitudinalidade, coordenação do cuidado, acesso. Então, o principal atributo que a gente identificou a partir de pesquisas que a população reclama, que a população que está ruim para a atenção primária, é o acesso. Então, por mais que há um tempo atrás o Ministério da Saúde tenha falado da necessidade de fazer o agendamento, até há um tempo atrás a gente falava de agendamento programado, né? Aquelas agendas que a gestante era gestante na terça de manhã e pertence na terça tarde, isso daí não está mais em voga. A gente não orienta mais esse tipo de agendamento, tá? Esse tipo de organização. Então, a orientação agora é melhorar o acesso, que é o pior dos atributos identificados pela população. Ok, Melkia. Então, tá assim, mais uma vez, né? Muito obrigada pela participação, pela sua participação, da Aliadne e de seu. Foi muito importante para todos nós, tá bom? Muito obrigada. A gente agradece o convite, Ana e Laudeci, agradece a todos que estiveram aqui empenhados no chat. Obrigada. Mas sempre vamos estar em contato com vocês, em especial com os municípios, né? Tá. E também, assim, eu vou falar aqui com a Laudeci, a Laudeci, a nossa diretora, e falar, assim, também agradecer a participação dos profissionais, né? Já são 17h44, temos 62 pessoas na sala. Muito obrigada pela participação. E lembrar também a vocês que nós estamos lá na diretoria, nós não estamos realizando, por enquanto, né, as assessorias de maneira presencial devido à Covid, mas temos as reuniões, né, online aí, com todas as regiões de saúde do Estado. Muito obrigada. E não deixe de fazer uma avaliação, com uma simples palavra, o que vocês acharam dessa web. Aí eu vou passar aqui para a Laudeci, tá? Fazer as considerações finais. Muito obrigada, Melkia, e equipe, né, do Ministério por tudo. Ok, Ana, obrigada. Obrigada, Melkia, a Aliadne e ao Disseu pela cooperação aqui com o Estado do Tocantins, prontamente atendeu o nosso convite. Ontem nós estivemos numa reunião da Câmara Técnica de Atenção Primária do CONAS, e a gente pôde ouvir um pouquinho também a Aliadne e o Disseu nessa apresentação em nível de Brasil, e aí a gente tem a oportunidade, a grata satisfação de recebê-los aqui também no Estado, com essa apresentação específica para nós. Então, eu queria agradecer demais a cooperação de vocês e a todos os participantes que aceitaram o convite para estar aqui conosco, tirando suas dúvidas. Espero que tenha sido tão esclarecedor para vocês quanto foi para mim, e dizer que a gente está à disposição aqui na Diretoria de Atenção Primária, na Secretaria de Estado da Saúde. Agradecer a Ana Nunes pela colaboração aqui na mediação das dúvidas da webconferência. E a gente se coloca à disposição, então, de vocês, agradecendo aceite ao convite, e nos colocamos, então, à disposição